Eu hoje fiz uma solicitação ao pastor Samuel para preparar uma palavra sobre oração. Nós estamos ministrando sobre esse assunto já há bastante tempo e estamos orando, a igreja está orando na quinta-feira e ele me atendeu e vai dar uma palavra para todos nós hoje, específica sobre oração. E então eu quero passar a palavra para que ele possa se deixar usar por Deus para ministrar as nossas vidas. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Agradecer ao Senhor Jesus por essa oportunidade que temos de estar adorando a Ele, nessa liberdade que nós temos na nossa igreja. Louvar ao Senhor pelos músicos que nós temos, irmã Milena, demais outros, que de fato exercem esse ministério constantemente na casa do Senhor, pegando nas nossas mãos e caminhando conosco pela adoração. Pastor Denival, pela coragem e o convite, o desafio de estar compartilhando com os irmãos sobre oração, tendo em vista que tem sido às terças-feiras um lugar na qual o pastor sempre tem falado, não é? E eu convido os irmãos, assentados como estão, a abrirem suas Bíblias no Salmo 5, que é intitulado A Oração da Manhã. E para a gente não perder o costume, ver como o salmista, inspirado por Deus, conseguiu transformar as suas emoções, que são a causa das ansiedades, em oração. O excesso de emoções gera ansiedade, que tem sido o mal do século passado, não é? Mal do século passado. E a palavra do Senhor também nos diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E a ansiedade é um excesso de emoção. E o livro de Salmos, homens inspirados por Deus, uma vez única, trouxeram seus dilemas, seus dramas, suas perdas, seus conflitos, as perseguições. Pela graça do Senhor, tudo isso foi transformado em adoração edificante. E o saltério do povo hebreu é rico nessas expressões na qual o homem fala com Deus. O homem se expressa, reafirmando a existência de um Deus relacional, um Deus que prima por um relacionamento em detrimento de uma obrigação. E o Salmo 5 apresenta salmistas, os 5, os 65 e os 55, salmistas que têm o hábito de orar. E o Salmo 5, já pela manhã, o salmista expressa essa adoração dizendo: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Amém, até aqui. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. São expressões do salmista fazendo valer esse instrumento que é a oração, esse instrumento pacificador da alma, dos sentimentos, das emoções. No Salmo 65, se quiserem abrir, versículo 2, em ações de graças pelas bênçãos, o salmista vai dizer: ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Talvez por sermos a única religião do globo que ora com os olhos fechados,
sem a existência de figura de Deus alguma, mas fechamos os nossos olhos em qualquer lugar. Essa certeza pode galvanizar na nossa alma que o Senhor ouve as orações. Tendo em vista que o Senhor disse que o maior inimigo das orações é o desânimo, desanimar durante o processo de oração. O salmista vai dizer: ó tu que ouves a oração, a ti virão os homens. E no Salmo 55, terminando essa forte paixão pelo livro de Salmos, no versículo 17 do Salmo 55, o salmista vai dizer: à tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Reafirmando a fala do nosso pastor na terça-feira passada, expressando uma adoração em virtude de angústia de alma, mostrando na Bíblia pessoas que oraram usando como texto base o livro de Ana, o livro de Samuel, o texto de Ana, que pediu um filho a Deus. E aqui o salmista vai expressar o seu hábito de oração, dizendo: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve a minha voz. A oração, sem sombras de dúvidas, é a arma mais poderosa que teremos para sobreviver aos tempos modernos, não é? Orar, tornar-se guerreiros e guerreiras na oração. E nós temos algumas reflexões sobre a oração que eu gostaria que você respondesse, com auxílio do jovem da mídia. Questões básicas sobre a oração. A primeira delas, se o irmão puder projetar para a gente, é uma pergunta básica: o que é oração? O que é oração, meu amado irmão? Ele colocou: quando começamos a oração na Bíblia? Pode ser essa pergunta. O propósito nosso é participar. No seu conhecimento bíblico, é acrescentar informação participando, mas no seu conhecimento bíblico, quando começa a oração na Bíblia? Quem pode assim sugerir uma afirmação? Quando começou a oração na Bíblia? Antes da lei, disse o missionário Paulo aos ribeirinhos. Quando começou a oração? No Éden. Vamos à segunda pergunta. O que é a oração? O que é a oração? Súplica. Uma conversa. Alguém disse mais uma coisa aqui. Conversar com Deus é uma súplica. Essa é a definição de oração de alguns irmãos. E quando devemos orar? Aí, todos os dias alguém disse, né? Próxima perguntinha. Quando devemos orar? Todos os dias. Por que todos os dias, irmãos? Próxima perguntinha: quando devemos orar? Por que devemos orar todos os dias? Quem foi que disse que devemos orar? Orar sem cessar. A igreja realmente nota 10 na teoria, na prática também. A Bíblia define como devemos orar. Como devemos orar? Nós vimos o salmista aqui expressando a sua adoração no templo, compondo hinos de adoração a Deus, e nesses hinos orando. Mas como devemos orar? Tem alguma posição? Tem algum ritual? Nessa conversa com Deus, nessa súplica, nessa angústia que nós colocamos? A Bíblia diz com quem devemos orar? Sempre sozinhos?
Sempre sozinhos? Sim ou não, igreja? Não. Sozinhos também? Sim. Já citou o versículo lá. Amém. E, meus irmãos, são perguntas bem retóricas sobre a oração, para nos levar, muito obrigado ao apoio do Jovem da Mídia, para nos levar a refletir nesse instrumento poderoso, que é a oração, um dos ministérios que continua na terra, até mesmo quando chega a terceira idade. Você pode pedir a Deus e exercer o ministério da intercessão em todo o tempo. O ministério da intercessão continua a nossa vida, ser grandes intercessores, guerreiros e guerreiras na oração, até o Senhor retornar. Mas quando eu penso sobre oração, eu não sei se por um defeito teológico, a minha mente dirige-se ao relacionamento perfeito no jardim do Éden. Como uma irmã disse, quando penso em oração, a minha mente se dirige ao jardim do Éden e conhecendo um Deus relacional. Já pensou nesse conceito? Se você serve um Deus relacional ou obrigacional? Seu Deus é relacional ou obrigacional? Não é obrigacional não, irmão. Irmão, só um pastor aqui falou, pastor não vale, pastor é café com leite, hein? De fato, os deuses relacionais diferem grau, gênero e número dos deuses obrigacionais. Por exemplo, os deuses africanos, que têm a obrigação daqueles que o adoram oferecer a galinha preta na encruzilhada, os charutos e outras práticas que compõem a adoração dos deuses afros, da religião africana, a obrigação. Tive um aluno, estava até comentando com os irmãos aqui no segundo culto domingo, e ele me deu muito trabalho, a idade dele muito avançada, e tudo nele era muito difícil. O jeito foi um relacionamento mais trabalhado com aquele aluno. Capoeirista, morava na cidade ocidental, envolvimento com as drogas, trazendo para a escola arma. E ele era muito inquieto na sala. E a gente não identificou nenhuma dos transtornos comportamentais que a pedagogia afirma, que a psicopedagogia mostra. Mas fui conversando com ele, perguntando, time de futebol e tudo mais. E por fim perguntei qual era a religião dele, ele disse, sou da Umbanda, sirvo a essa divindade. Aí mostrou os cordões que ele tinha, falei, eu fui, legal. Mas eu queria saber, não era o time dele, nem o que ele servia, mas era porque ele era inquieto. legal. E fui ontem, lá no terreiro, legal, fiquei nesse legal, até eu descobri. Eu falei, e o que você faz lá? Ele, eu sou responsável pelo atabaque. Eu falei, que legal, você sabe de música, você tem fé em um Deus. Eu achei legal, não sei se você achou, mas se encontrar uma pessoa que tem fé, eu acho legal. Difícil é quando você acha um ateu que não tem fé em nada, aí é mais complicado. Mas se ele tem fé, nem que seja no Deus que não é o Deus verdadeiro, eu considerei positivo. E ele disse, ele perguntou, e o senhor? O senhor é evangélico, né? Eu falei, sou. Pois é, lá na Umbanda. Aí foi contando toda a cultura africana. Aí houve um silêncio na conversa, ele disse assim, de vez em quando eu apanho. Aí chegou onde eu queria, eu falei, você apanha? Apanha de quem? Das divindades. E eu notava que ele ficava sentado na sala, de repente ele fazia assim e levantava mesmo, levantava bravo, a situação estava difícil. Eu falei, você apanha, se eu não exercer as obrigações que a minha divindade pede, eu ganho um cascudo, ganho beliscões, ganho tapas, chutes. E ele ganhava na aula, durante a aula eu via isso, essa perturbação. Ele tinha que cumprir as obrigações do Deus que ele cria, para não sofrer, não é um quadro de escravidão muito grande. E esse aluno, a amizade com ele teve que fluir depois que ele ameaçou o diretor, o guarda e a mim de morte na escola. Falou, eu vou te matar. Falei, eu vou ter que reconstruir, reconquistar esse aluno. Aí tornamos grandes amigos, a gente ora por ele até hoje. Vem de uma
uma vida de um lar muito perturbado, mas ele disse que sofria se não cumprisse as obrigações. Então existe servir a Deus por obrigações, servir aos deuses por obrigações todo dia, aquela rotina. Mas o Deus que nós servimos é um Deus relacional e prima pelo relacionamento. E a oração reafirma um Deus que quer relacionar-se comigo e com você. O próprio Jesus disse: ensina-nos a orar, vocês vão orar assim: Pai Nosso. Ao afirmar a existência de um Pai, reafirmamos a necessidade de um relacionamento sempre com alguém superior. Irmãos, não há nada que componha uma saúde emocional como vivermos debaixo de uma hierarquia. E a oração sempre, ela vai demonstrar a nossa submissão para o relacionamento a Deus. Humilhar-se, sujeitar-se, buscar a Deus, reafirma esse relacionamento com o Pai Nosso. Muitas das vezes o pai que temos, que muitos tiveram, fracassou na sua autoridade. E se tem uma coisa que ele não quer ter, é um pai. E vai se relacionar a Deus, que vai na primeira oração falar: Pai Nosso. Ele falou: eu não quero. Porque o meu referencial de pai é fracassado. E o mundo está assim. Tendo em vista que mais de 1/3 da população brasileira não tem o nome do pai na certidão de nascimento. O ataque em décadas passadas do alcoolismo na figura masculina produziu danos que refletem na igreja. E agora o homossexualismo reafirmando, afrontando as mulheres, roubando os maridos delas e frustrando com a figura do pai. Mas o nosso Deus, ele é relacional. Ele é um Deus relacional, é o Deus que você serve, e nós temos que entender isso. Oramos não porque Deus exige, porque Ele vai dizer assim: não vos chamo mais de servo, mas de filhos, de amigos. Somente quem quer ter relacionamento íntimo, próximo, vai chamar de amigo, de servo. Por isso que a oração, ela vai se tornar o prato predileto da nossa vida, quando entendemos que temos um relacionamento com Deus e Ele nos ouve. Não é? Ele nos ouve. E no Éden era o protótipo de um período que talvez mais se assemelhe à oração. É no Éden que Deus, no jardim que Deus cria tudo perfeito, um ambiente extremamente perfeito no paisagismo, um rio que se divide em 4, cada um deles tem pedra, ônix e assim por diante, outro ouro, um lugar na Mesopotâmia rico, exclusivo, que sumiu depois do dilúvio, e era nesse jardim, nessa estufa de Deus na terra, chamado de paraíso, inclusive, que aprouve Deus colocar o homem primitivo e relacionar-se com ele. E a palavra do Senhor nos dá sinal disso, lá em Gênesis. Os que puderem abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, vamos ver Deus, no capítulo 3, se revelando, e no versículo 8 de Gênesis, conhecemos um Deus que vai reafirmar relacionamento, dizendo: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Algumas traduções dizem: ouvindo o homem e sua mulher a voz do Senhor. Mas o texto faz com que muitos biblistas afirmam, que o jardim era perfeito, Adão e Eva, no estado da inocência, perfeitos, sobretudo, a presença do Senhor é a maior perfeição no jardim. E Deus é pai perfeito, não é aquele pai que dá o iPhone 10 para o filho e some, não. Deus deu o presente perfeito e Ele vai ser a glória do presente, caminhando no jardim todos os dias e mantendo relação afetiva, conversando com Adão e Eva. Chamando pelo nome, Adão, Eva. Adão, engraçado que tem essa região da Mesopotâmia, na região onde o texto bíblico afirma a existência perto do rio Tigre e Eufrates, a terra é avermelhada. E o nome Adão, no hebraico, vem dizer isso, vermelho. Então Adão, aquele ruivo, cabeludo, correndo nas praias dos rios, ouvindo Deus chamar pelo nome, e manter
comunicação, um relacionamento. Como é que está esse jardim que eu plantei para você cultivar, zelar e plantar? Como é que você está hoje? Sempre o final de tarde é muito lindo em qualquer lugar. E no Jardim Perfeito ele era extremamente belo. E vem o Senhor na viração do dia, os passos sendo ouvidos no jardim. Quando eu penso em oração, eu não consigo fugir desse relacionamento perfeito no jardim do Éden, com Deus relacionando com o homem. Não havia necessidades, tudo era suprido no diálogo. Tudo estava bem, tudo estava em equilíbrio. A perfeita comunhão de Adão e Eva com o Pai Criador, que vinha ao jardim na viração do dia, nos dá o exemplo do relacionamento que o Senhor quer ter conosco. E para quem veio sendo tolhidos em relacionamento desde a infância, que conheceu a fome, os avós conheceram a fome do sertanejo. Viram seus pais, os meus bisavós sofrendo no sertão. Ficaram cada vez mais duro, mais sofrido. E foram pais que trouxeram as marcas das circunstâncias. E fracassaram no relacionamento, principalmente com as mulheres, com as minhas tias. Porque o pai era muito duro, era muito ríspido. A preocupação era só comer, nem investir. E as afetividades da comunicação, de como estar hoje, como é que você está, está tudo bem, vem cá minha filha, vamos voltar a esse Éden, nunca ouviram, e pessoas não conheceram isso, e agora nós enquanto cristãos somos convidados a orar para manter um relacionamento com Deus em Cristo Jesus, que é muito mais que o paraíso. Pode ter sido um erro na minha mente, associar a oração com esse ambiente tão maravilhoso do Éden, onde tudo era perfeito na viração do dia. Pai perfeito não abandonaria Adão e Eva em uma estufa perfeita, porém com sua ausência. Tudo pode estar certo, mas se você, pai e mãe, não estiver lá, a situação não é perfeita. É bem verdade que nós temos avós que são pai e mãe. São verdadeiras heroínas e a graça de Deus opera. O apóstolo Paulo em Romanos 8, 28 diz que em todas as coisas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Deus trabalha em todas as circunstâncias, em favor daqueles que são chamados e servem ao Senhor. Tem horas que eu acho que o amor que nós temos pelo dinheiro, pelo cartão Visa ilimitado, autopagável, a busca incessante pela perfeição corporal, essa fantasia disseminada da alegria postada no Facebook e Instagram, a necessidade do esposo perfeito, da esposa perfeita. Tem hora que eu penso que é uma necessidade nossa, inconsciente, de um jardim que nós perdemos e fomos colocados para fora. Quando houve o assédio de Satanás sobre Eva e o flerte com o que era proibido. O flerte com aquilo que realmente flertar é uma atitude que abre janelas em qualquer tempo na vida de qualquer crente. E piora se o flerte for correspondido. Principalmente quem gosta das academias, gosta de malhar, não é? De se cuidar. Se não houver maturidade cristã, comunhão com Cristo, vida de oração, é o início da falência de toda a paz que tem na vida. É o terremoto no jardim, no lar, onde Deus hoje nos dá. Eu associo assim, irmãos, que o esplendor da glória de Deus no Éden era a presença do Criador quando tudo ia bem. E hoje em dia é preocupante observar as pessoas deixando de ser livres para ser escravas. Século 21, reafirmado,
como o século da maior ausência de liberdade. Fomos livres em séculos passados, quando um sonzinho não nos obrigava a ver o que estava no smartphone. Essa é a geração mais escrava que existe. Essa é a geração que sujeitou mais à escravidão, de acompanhar notícias sem refletir sobre elas, e acompanhar a vida de famosos celebridades, e querer se igualar e ser famoso, ser celebridade, patrocinando as maiores tolices nas mídias sociais, e pondo a sua vida em risco. É a geração que perdeu a liberdade de ter um relacionamento com Deus, porque escolheu a escravidão. De fato, o pecado tem essa proposta, é belo, atrai para o flerte, mas a palavra do Senhor diz ainda, lá em João, que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Mas Jesus reafirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nos leva a Deus. E aquele que está em Cristo, não há condenação alguma. Vive em liberdade. Nessa noite, o meu propósito na visão de Gênesis é que você possa aproximar o seu relacionamento com Deus através da oração. O esplendor da glória de Deus era a presença dele no jardim. Tem horas que a gente fica preocupado com os anseios dessa geração. Depois de um choque de realidade no Brasil, ninguém esperava que uma barragem ia estourar, não é? O presidente vai ser terrificado com os problemas que tem que enfrentar num país que qualquer barragem pode levar tudo. Qualquer plano de barragem não constrói nada na frente onde a lama pode estourar e ir. No Brasil faz refeitório, faz tudo. Consigo entender isso. Fiquei feliz com a oração do diácono irmão Lacerda, pelo Brasil, pelos aqueles que estão recebendo os corpos para enterrar. Estou orando pelo Brasil, uma campanha pessoal, pedindo que Deus embarace a liberação de arma de fogo. Sou contra radicalmente, pedindo que Deus não permita nem posse, nem porte, nem frouxidão de lei. No país de desajustados, essa semana, Asa Norte, o senhor de 74 anos estoura a cabeça da esposa de 70 anos e dá 3 tiros no abdômen do filho de 47 anos. Um país de desajustados, mal educados, sem afetividade, sem relacionamento. Eu convido aqueles que são contra a violência a fazerem da oração uma arma para que o Senhor impeça uma frouxidão de armas e que haja mais policiais nas ruas, que eles entendem das armas. Sim ou não, igreja? Uns 4 concordam, uns 5 que andam armados aqui, a maioria. Eu estou notando isso, né, irmão? Tudo ia bem no Éden, meu amado. Tem horas que a gente fica refletindo na palavra de Deus, e será que a paz que a gente tinha, a satisfação, onde tudo era perfeito, e assim como o pecado vai se alastrar, bem pregou o pastor Dernival aqui domingo, e trouxe a explanação na escola dominical, como o pecado vai se alastrar na humanidade, com esse flerte de Adão e Eva. Talvez essa insatisfação de alma tenha também se alastrado, porque nós fomos enxotados no lugar perfeito. Um Deus relacional proibiu o homem de entrar lá. E uma das raras aparições físicas de Deus, que muitos teólogos, dentre eles, Dr. Shedd, afirma do Deus que vai no jardim na viração do dia e vai, não entra mais. É ruim ser posto para fora de um coração, é ruim perder aquilo que a gente ama, é difícil. Depois a gente pode estar querendo substituir as necessidades básicas que tínhamos com Deus, a tranquilidade, a segurança que Eva tinha no jardim ao lado de Deus. Uma mulher resolvida que não estava à procura de nada, era Eva. Extremamente resolvida, em paz consigo mesmo, mantendo uma comunicação no relacionamento perfeito entre Adão e Eva e Adão, no estado de inocência. Mas nem tudo são flores, né, meu amado irmão? Nem tudo são flores. Mas eu convido a você a pensar a vida dessa forma. Não conheço um outro ambiente como o ambiente da oração, que possa gerar
tanta tranquilidade em uma era de intranquilidade, levando a Deus os nossos pedidos pela manhã, pela tarde, pela noite, passando mais tempo com Deus. O que nos falta muitas das vezes é aquilo que a oração nos dá, é ver Deus trabalhando em todas as coisas para o seu bem. Porque se nós vermos pela oração Deus trabalhando até mesmo em todas as coisas, naquilo que a gente gosta, não gosta, mas o Senhor vai ajustando, o Senhor vai revertendo para a glória, para louvor do nome dEle, a esperança vai invadindo o nosso coração, uma plenitude vem vindo, uma certeza que Deus caminha pela viração. Irmãos, eu não consigo aceitar outro raciocínio para explicar mulheres que parece que vieram ao mundo somente para orar. Homens e mulheres de Deus que em suas biografias oravam demais, moviam a terra pelo poder da oração, e quando saíam da oração havia um gozo, uma plenitude, uma satisfação em si mesma, que quando se relacionava com outros, a plenitude e a graça inundava o ambiente de oração. Não há, sem sombra de dúvida, um mar tão límpido, tão saudável para a nossa alma, do que o oceano do Espírito, que provamos nos mergulhos profundos da oração. Aramanda cega. Não há como, quando a terra se encontra seca, a minha alma se encontra como sal cortante. Quando a gente está começando a virar sal, olhando para trás, para Sodoma, do lugar mais confortável, onde exigia menos, a gente vai começando a ficar insuportável. Pessoas insuportáveis são um desafio para o mundo. Pobres, tristes e amargurados serão milionários, tristes e amargurados. Pobres insuportáveis serão ricos insuportáveis. Pessoas tóxicas vão intoxicar. Mas pobres, alegres, satisfeitos, felizes, se tornarão milionários felizes, satisfeitos, alegres. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, pegaram a plantinha bem sensível a tudo e levaram para alguns ambientes, levaram para uma delegacia. A plantinha morreu logo, logo. Logo, logo a plantinha morreu. Depois pegaram a plantinha, levaram para dentro, no neonatal, onde nasciam as criancinhas, onde as pessoas estavam felizes. A plantinha ficou verde, durou, ó. Porque tem gente que é tão amarga de alma, está tão atrasada na oração, que aonde ela passa, ela não tempera, ela estraga. E para conviver, quando Samuel está assim, somente uma região de oração. Imagina essa geração orando. Uma irmã me procurou um dia, depois do segundo culto, falou: pastor, meio descabelada, falou: pastor, eu tive um sonho e eu tenho certeza que foi Deus. Eu falei, como é que é? Pastor, eu tenho certeza. E por ser uma mulher muito sincera, sem excessos, ela me contou o sonho. No sonho que ela teve, um anjo aparecia e puxava debaixo de uma mesa, uma gaveta. Eu não sei se eu conheço mesa com gaveta de cozinha, mas ele puxava debaixo da mesa uma gaveta e dizia para ela assim: assim está a sua reserva de oração. Há muito tempo que ela me contou isso. A partir daquele dia ela se sentiu cobrada para realmente afinar o seu relacionamento com Deus e ter estoques de oração. Parar para orar mesmo. Possa ser que a oração não seja um retorno a um paraíso espiritual que nós perdemos, de uma comunhão perfeita com o Pai. Pode ser um erro interpretativo meu, um defeito teológico. Mas no livro de Atos, no capítulo 2, a igreja que está em Cristo recebe línguas de fogo para falar, incendiar o mundo com o poder de Deus e nunca deixar de orar.
E o mundo todo começa a orar, começa a ler Bíblia, começa a se converter, porque um povo que estava em oração recebe poder de Deus para continuar disseminando oração, batizando e convertendo. Enquanto o mundo existir, haverá pessoas que entrarão na brecha da oração, e como Moisés, com as mãos levantadas, vão deter o mundo espiritual com a intercessão. A palavra do Senhor, ela é poderosa, apresentando os efeitos de quem intercede. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, lá no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, nós encontramos Abraão intercedendo por Ló. Quem achar esse texto, por gentileza? Abraão intercede por Ló de uma forma, Gênesis 19, tão poderosa, a ponto do Senhor, Deus, retardar minutinhos da destruição de Sodoma. E eu tenho uma palavra de Deus para quem tem parente em Sodoma aqui. Presta atenção em nome de Jesus Cristo. Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, meu tempo está terminando, você pode ler depois todo o texto em casa. Mas 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, e prostra com o rosto em terra. Antes desses anjos chegarem, no capítulo anterior, Abraão intercede várias vezes por Ló em Sodoma. O chocante em Sodoma não é o homossexualismo, a devassidão. O que choca em Sodoma é encontrar os mais velhos, aqueles que deveriam trazer um legado de santidade, transferir um legado de temor a Deus, de respeito a Deus. São eles que dizem a Ló: tragam esses homens para fora. Dizendo no versículo de número 4, ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Assim era Sodoma. A perversão em Sodoma alcançou todos os níveis. E tudo ia acabar em Sodoma. Quando aqueles que são referenciais de sabedoria não transferem o legado espiritual que devem transferir, às vezes a gente acha que a terceira idade é só descanso. Nem sempre, meu amado irmão, na Bíblia tem responsabilidade para a terceira idade. Tem um legado espiritual que os mais velhos transferem para os mais novos. E são essas reflexões sobre oração, são essas reflexões sobre a palavra de Deus, são os verdadeiros patrimônios imateriais, espirituais, que podemos passar para os nossos filhos. Ser encontrado e ser chamada de homem e mulher de oração, para que quando as tempestades vierem na vida dos nossos filhos, eles saibam que o mesmo ocorreu na vida do pai e da mãe, e foram buscar em Deus a solução para os seus problemas. Quando os mais velhos ficam cegos e perdem a responsabilidade, chega a hora de um clamor do céu chegando sobre Sodoma. O Senhor diz que chega a mim um clamor sobre Sodoma. Nós não sabemos no texto bíblico, de fato, quem intercedia a Deus pedindo que ele agisse por Sodoma. Mas a destruição de Sodoma é fruto de a intercessão de alguém. No versículo 4 de Gênesis, nós temos a afirmativa, no final do versículo 4, versículo 26, diz que nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. A partir do momento que começa a se invocar o nome do Senhor na terra, as coisas começam a acontecer.
Nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, se nós entendermos que o Senhor Deus vai produzir um relacionamento poderoso em nós, íntimo, que é Ele que supre as necessidades mais profundas da nossa alma, que é Ele que vai suprir as dores, é Ele que vai resumir tudo na nossa vida em dizer: olha, eu estou trabalhando para o seu bem. Todas as coisas feitas vão contribuir para um fim desejável. Nessa noite quero encerrar essa reflexão, ainda fazer uma oração, dizendo que foi na oração que o amado suou gotas de sangue, que sofreu, e a gente vai reafirmar que a oração, que é um relacionamento com Deus, me custa algo. As minhas verdades serão vistas, minhas verdades serão ouvidas, o Senhor vai desconstruir a minha identidade, vai trazer a identidade de Mateus 5, vai nos levantar como homens e mulheres de Deus que oram. A verdade dói, meu amado irmão, e a gente vai fugir da oração sempre. Lá a gente vai encontrar as nossas omissões. Lá nós vamos encontrar a nossa leniência, a nossa idolatria santa de cada dia, quando nos curvamos mais a outras coisas em detrimento da presença de Deus. Vai doer na gente. Nós veremos a verdade sobre nós mesmos. Na oração o coração é aberto e o Espírito Santo vai prescrutar a nossa vida por completo, vai mostrar, vai tirar a carapuça. Talvez por isso nós corramos tanto da oração e queremos muito outra coisa. Mas, quando paro para meditar sobre a oração, não conheço um ambiente de soltura dos cativos, pelo perdão, que possa ocorrer como ocorre na oração. Pessoas que nos feriram, nos perseguiram, pessoas que nos machucaram, não há como encontrar com elas e, de fato, desconsiderar o mal feito, se antes na oração não tivermos levado à presença do Senhor. Talvez a oração seja um ambiente de soltura dos cativos. Quantos presos você tem? Quantas chaves de cadeia você carrega no seu cinto? Pessoas que você aprisionou mesmo, está no cárcere. E por estar no seu cárcere, você cuida dela mesmo. Tortura mesmo. E no relacionamento com Deus, a gente vai abrir essas cadeias daqueles que nos feriram, vai mover para fora, perdoando, antes que se peça perdão. Perdoando pessoas que morreram e não tiveram a oportunidade de se retratar com a gente. O relacionamento com Deus vai ficar mais íntimo, mais profundo. A soltura dos fardos que carregamos, oriundo desses relacionamentos, as palavras. De fato, é o campo de batalha, a oração, onde todos saem mais que vencedores. Que o Senhor te fortaleça nessa noite. Que o Senhor te desperte para uma vida de oração. Que mova o céu a favor de alguém. Mova o céu a favor de alguém. Tem alguém em Sodoma? Sodoma é incrível, né, irmãos? Antes de encerrar, queria fazer uma oração nesses minutos finais. Sodoma é muito maravilhosa para muita gente. O anjo do Senhor chegou, os anjos chegaram, né, e disseram para Ló, na forma de homens: olha, anda rápido. Diz a palavra, instaram com Ló, para que ele saísse, suas 2 filhas, seus 2 futuros genros e sua esposa. Mas o embaraço de Sodoma é uma coisa interessante. 50% saíram,
Sai Ló e suas 2 filhas, esposa e futuros genros ficam em Sodoma. E quando está quase saindo de Sodoma, há uma necessidade de olhar para trás. Não tem como, irmãos, o Senhor Jesus tirar o cristão do homossexualismo e ele continuar saindo de Sodoma e olhando para trás. Tem como tirar o cristão do alcoolismo e ele continuar olhando e admirando a aparente vida daqueles que estão no alcoolismo. De fato, servir a Deus é nascer de novo. É necessário nascer de novo, foi o que o Senhor disse. E ao caminhar, olhando para trás, a gente vai encontrando estátuas de sal dentro da igreja. A gente vai vivendo momentos da nossa vida assim. A maior característica do sal é a ausência de vida. Nada nasce, não há frutificação. A evidência de uma vida cristã autêntica são os frutos do Espírito. Mas quantas pessoas estão olhando para trás e são verdadeiras estátuas de sal e não há evidência de uma frutificação? O fruto do Espírito não se manifesta na nossa vida. Tem coisas que morreram, tem coisas que a gente deixou morrer e não vai deixar o Senhor restaurar nunca. Nessa noite eu quero reafirmar que aqueles que têm uma vida de oração continuem, não desanime. Porque o ambiente do arrebatamento da igreja é a oração, meu amado irmão. É lá que o Espírito Santo vai nos deixar mais sensíveis aos tempos em que vivemos. É lá que você nunca vai viver a maior era de escravidão da história. Nós tivemos já, ano passado, já algumas pessoas internadas por excesso de Twitter, de WhatsApp. Incrível, né, irmão? Escravas. A ausência de alimentação, de uma vida social normal, tudo em excesso, é ruim. Mas a igreja do Senhor é uma igreja vitoriosa. Fique de pé em nome de Jesus para a gente encerrar. Nessa noite, você que está clamando por pessoas que estão presas em Sodoma, continue, que por causa do seu clamor, o Senhor move os céus. Não pare de clamar. Não pare de interceder. Não deixe de orar. Mas eu não queria orar sobre isso, não. Eu queria orar naquilo que Jesus colocou no meu coração. Eu queria levantar um clamor nesses minutos finais. Queria orar por pessoas, com pessoas que estão entendendo que há muitas circunstâncias contrárias à sua fé, trazendo, inclusive, provando a sua fé. Está difícil acreditar que aquilo que a gente passa contribui para o bem. Está tendo dificuldade de acreditar que a circunstância que vive contribui para o bem. A fé, gerando desânimo espiritual, cansaço. Queria fazer esse apelo nessa noite em nome de Jesus. Quero orar por pessoas, enquanto eu orava para estar aqui, que outrora eram gigantes na oração e hoje não oram mais. Quando o assunto é oração, irmãos, é o maior confronto que tem na vida, dói na gente. Porque é o habitat do Espírito Santo, é a oração. Quando a gente fecha os olhos, aí o campo de batalha começa a se mover a favor de nós e daqueles que nós oramos. Na sua cintura tem chave de alguma cadeia de pessoa que você colocou lá e está presa. Nessa noite o Espírito Santo de Deus, pelo poder da oração, quer mudar essa circunstância na sua vida e da minha. Perdão ainda é a marca daqueles que nasceram de novo. Tem embaraço na sua vida de oração? Vai terminar esse mês, a gente vai vir, aí o pastor virá com outro tema. Mas eu quero convidar você a receber nesse mês, que estamos refletindo sobre o poder da oração,
liberdade para você voar nas asas da oração.